Talvez uma das coisas mais importantes da vida cristã seja aprender a entender o tempo. Que existe um tempo para cada coisa. Existe tempo para se aproximar, existe tempo para se afastar, existe tempo para olhar e tempo para fazer. Existe tempo para criticar, existe tempo para destruir, existe tempo para se envolver, existe tempo para edificar. Existe tempo para todas as coisas. É muito fácil para nós, da nossa geração, do nosso tempo, debaixo de toda a cultura que a gente está vivendo, falar de desconstrução e entender a necessidade de desconstrução e trabalhar ativamente na desconstrução, porque faz parte do nosso tempo, faz parte do nosso modelo cultural a desconstrução. A desconstrução talvez seja uma das palavras mais reinantes na cultura do nosso tempo. Tudo tem sido demolido, todos os conceitos têm sido questionados. E muita coisa não resiste a esse questionamento. Se não resiste ao questionamento, talvez de fato merecesse a crítica. Talvez de fato merecesse o chacoalhão que destrói. Mas acontece que é muito difícil para nós, para nossa geração, construir. A gente sabe destruir, a gente sabe criticar, a gente sabe se afastar e falar a respeito. Todo mundo é crítico em algum nível. As pessoas hoje todas se sentem no direito de criticar cinema, de criticar arte. Isso se reflete em todos os aspectos da vida. A gente critica a nossa criação enquanto ainda está sendo criado. A gente critica a nossa igreja enquanto ainda é parte dela. E muitas vezes esse olhar crítico que nos caracteriza não devolve nada. Porque a crítica que simplesmente critica não tem muita utilidade. A distância nos concede visão. Para pensar no cara que pinta um quadro, por exemplo. Um cara está pintando um quadro numa tela, com tinta a óleo. A tinta a óleo, por exemplo, é uma tinta que você tem detalhes não no micro, não olhando bem de pertinho, mas quando você olha de longe. Para o cara ver o que ele está pintando, ele precisa se afastar. Ele está fazendo uma arte, ele está envolvido com aquele trabalho, mas ele precisa se afastar. Então ele faz um novo traço, se afasta e contempla. E aí ele se aproxima novamente e faz mais alguma coisa no desenho e se afasta. Esse ciclo de afastamento e proximidade, distanciar-se e aproximar-se, gera duas coisas. Primeiro é visão. Olhando muito de perto para o quadro que você está pintando, você não consegue ver os detalhes e a visão sua é recortada. Quando você se afasta, você consegue ver o todo, você consegue ver as relações. E porque você consegue ver mais coisas, talvez você critique mais coisas. Mas para trabalhar, não dá para fazer isso de longe. Se você está pintando um quadro, você tem que estar à distância mínima de um braço da tela. A arte vem dessa relação. A construção de uma peça de arte, de um quadro, vem dessa construção. Me aproximar e trabalhar nela, me afastar e enxergar o que eu estou fazendo. Logo, distância gera visão. A visão gera crítica. E a crítica gera desconstrução. Essa primeira parte do processo a gente domina. É parte do nosso estilo de vida, é parte da nossa cultura dominante. Nós, dessa geração pós-moderna, nós sabemos desconstruir e demolir como nenhuma geração antes de nós soube. Mas tem outra etapa desse processo de caminhar, exige duas pernas e a gente ainda não consegue dominar a segunda. É a etapa da proximidade. A proximidade gera trabalho. O trabalho gera envolvimento. E o envolvimento é que produz a edificação. Por um lado, você precisa enxergar de longe e muitas vezes vai precisar desconstruir. Por outro lado, você precisa trabalhar de perto e vai construir com base naquilo que você enxergou. As duas coisas precisam acontecer. Ano passado foi ano da Reforma. A gente comemorou 500 anos da Reforma Protestante. Uma reforma que destrói uma casa ou que derruba uma parede para não colocar nada no lugar não faz sentido nenhum. E por causa do nosso ambiente cultural, a gente sabe demolir as coisas, a gente sabe destruir as coisas. A nossa reforma é uma reforma de demolição, mas a gente não edifica nada de volta. A gente critica a igreja, a gente critica muitos problemas que a gente enxerga na igreja, mas a gente só consegue enxergar esses problemas porque nós estamos afastados. Não há envolvimento, não há proximidade. E se não há proximidade, não há trabalho. O trabalho local, real e imediato, o trabalho aqui, me faz deixar de olhar com tanta primazia pro lá, pro que está distante. Me faz priorizar o aqui. E por causa do aqui, o lá fica um pouco abandonado. E isso explica, talvez, o tempo em silêncio.
aqui nesse trabalho, nesse ministério, que eu entendo ser importante para algumas pessoas e muito importante para mim, mas o ciclo de afastar e aproximar. Agora para pensar na sua igreja, aí, na igreja que você reúne, na sua igreja local. Você está em qual ciclo? Porque o que eu mais vejo é gente no afastamento, é gente na distância, é pessoas olhando de fora, e porque olham de fora conseguem ter uma visão, e por ter essa visão criticam, e por criticar acabam destruindo, acabam desconstruindo, acabam demolindo. A gente critica muito os nossos pastores, os nossos líderes, os caras que estão à frente da gente, porque eles são velhos, antiquados, quadrados, problemáticos, não são bons pastores, não entendem a gente, não pregam direito, sabe? A gente está aprendendo um pouquinho de sermão expositivo, a gente está aprendendo um pouquinho de exegese, a gente está aprendendo um pouquinho, e por causa desse pouquinho que a gente sabe, a gente critica quem está há muito tempo trabalhando, e por mais que essa pessoa esteja trabalhando errado, você só está estudando teologia porque alguém sustentou a igreja enquanto você não sabia nada sobre ela. E você precisa ser quem vai apresentar para ele, para o seu pastor, para ela, para sua mãe, para aquele que cuida de você, essa nova visão que você recebeu, mas sem confrontar de maneira a demolir aquilo que ele construiu por sua causa. Eu admito que há muitas igrejas com problemas, pessoas pregando o evangelho por inveja, como Paulo fala, pessoas pregando o evangelho para enriquecer e tantas outras coisas. O que elas estão pregando na verdade não é o evangelho. Mas existem muitas igrejas que estão sendo abandonadas pelos seus jovens, estão sendo abandonadas, pessoas que estão desistindo dos seus trabalhos ministeriais dentro das suas comunidades e tentando começar coisas novas. Algumas vezes é necessário e a gente compreende, mas há tantas vezes que talvez coubesse um pouco mais de insistência, talvez coubesse um pouco mais de comunhão, talvez coubesse um café juntos, horizontalidade, talvez coubesse você dizer, cara, não quero desistir da igreja, não quero desistir disso que nós construímos juntos, só preciso que você me ouça. Se você tentou isso e não conseguiu, tudo bem. Você pode até tentar algo novo. Mas pare para pensar, e se fosse com você, quando esse algo novo que você criou viesse a se tornar uma congregação, e aí você tem jovens nela que cresceram com você, que aprenderam com você, você cuidou deles, mas aí chegou um momento, eles acharam que podiam fazer melhor do que você, e ao invés de se unir a você no trabalho, eles decidiram te abandonar. Como seria? Como ficaria o seu coração? O trabalho da igreja é um trabalho geracional, uma transferência de responsabilidade de uma geração para outra. Os filhos espirituais continuam o trabalho dos pais espirituais, e o objetivo do Espírito Santo nos últimos dias, conforme profetizado por Malaquias, é de reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eles trabalhem nas mesmas coisas. O livro de Esdras tem uma passagem muito interessante que fala que quando o altar estava sendo edificado, os fundamentos do templo estavam sendo lançados, o povo fazia um barulho muito alto, mas não era possível separar o choro do louvor, não era possível separar o grito de dor, o grito de saudade, a agonia das lágrimas, do clamor de alegria, da festa. Por quê? Porque havia duas gerações trabalhando juntos. Havia velhos que se lamentavam por olhar para o novo templo e ver quão humilde ele era. E havia jovens que regozijavam porque nunca tinham tido a oportunidade de trabalhar na edificação de Deus antes, nunca tinham tido a chance de ver o templo do Senhor edificado em Jerusalém. Para eles era festa, para os velhos era lamento. Mas eles não desistiam de trabalhar juntos. Talvez para o seu pastor haja um lamento, porque a igreja não é mais o que era no tempo dele. Talvez para você haja uma festa, porque graças a Deus a igreja não é como é no tempo dos meus pastores. Mas vocês precisam trabalhar na mesma coisa. Ele precisa se desapegar um pouco da obra e compreender que você é a continuidade do trabalho dele. Ele precisa confiar em você o bastante para fazer isso. E você precisa se entregar a tal ponto que ele possa confiar em você. Nós estamos trabalhando nas mesmas coisas. As gerações antigas e as novas estão trabalhando na mesma igreja. Não é possível destruir a igreja de Deus para fazer uma nova, porque ela é uma noiva. A noiva do Cordeiro desce do céu. Você tá vendo a sua mãe, tá vendo a sua irmã ser espancada e você se cala? Que tipo de homem é você?
Que tipo de família você é se você é uma mulher? Você tem que lutar junto e partir pra cima de quem tá agredindo a igreja e defender a igreja. Não tô falando da falsa igreja, não tô falando do falso evangelho, eu tô falando da verdadeira igreja, da verdadeira noiva de Cristo. Às vezes as pessoas não erram porque elas querem errar e são maldosas. Às vezes elas erram por ser ignorantes e às vezes elas são ignorantes por não ter tido a oportunidade de estudar, de aprender. E você não pode combater a ignorância com a ignorância. Você precisa combater a ignorância com amor e entrega. Demonstração de conhecimento geralmente não cura. O que cura é sabedoria. E sabedoria é o conhecimento que você consegue tornar prático. Se envolva com a sua igreja. A distância gera visão. A visão gera crítica. A crítica, normalmente, desconstrói. A proximidade gera trabalho. O trabalho gera envolvimento. E o envolvimento é o que produz edificação. Ambos os ciclos são necessários. E é sobre isso que a gente pretende falar. Um abraço e até o próximo vídeo. Se houver.